Graça e paz, amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um encontro nosso com a Palavra de Deus. Queremos falar hoje a respeito de limites. Qual é o seu limite diante de todas as coisas que nós vivenciamos? Quando olhamos para a Palavra de Deus, nós imaginamos sempre homens e mulheres cheios do poder de Deus, mas que, por causa desse grande, enorme potencial da presença de Deus em suas vidas, eles não tinham limites em seus desafios, na sua fé, na busca de seus resultados. Eram sempre homens e mulheres vivendo à margem, mas sempre conhecedores de um grande poder de Deus capaz de fazer avançá-los. Curiosamente, nós já fizemos a reflexão de um texto da Palavra de Deus que mostra as limitações, as fraquezas e as dificuldades justamente em homens e mulheres que nós consideramos e temos como grandes baluartes e heróis da nossa fé. Vamos voltar ao texto hoje que está ali no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, os versos 1 a 5, quando nós vamos conhecer aqui os limites do profeta Elias. Diz o texto: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Amados irmãos e irmãs, nós podemos imaginar o que é capaz de ter feito Elias desejado a morte, cansado, desesperançado de tantas dificuldades. Podemos imaginar que a ameaça que Jezabel lhe faz de tirar-lhe a vida depois que ele havia desafiado os profetas de Baal num tempo de enorme crise. Nós podemos até pensar que o limite de Elias está na sua própria vida. Temendo a morte, ele foge de Israel, ele vai para o deserto, ele deseja a morte, ele se cansa. Contudo, queridos irmãos e irmãs, os limites de Elias são muito semelhantes aos limites que nós enxergamos e presenciamos hoje. São os limites da crise, ou, se a gente puder falar, das crises que assolavam o reino de Israel na época de Elias. As crises que são de ordem espiritual, política, religiosa, econômica, social. Ou seja, as crises que também assolam o nosso dia a dia. Elias chega ao seu limite porque ele se depara com um povo, com uma nação que não tem governo, com um povo que está sem pastoreio, com uma comunidade de profetas que está desaparecendo porque Jezabel persegue a casa dos profetas. Elias também se depara com o enfraquecimento da fé e Elias se depara não primeiramente com o seu cansaço, mas com algo que eu quero compartilhar com os irmãos que me preocupa muito nesses últimos dias aqui no Brasil. Elias se depara com o cansaço, com o desânimo de seus contemporâneos. Queridos irmãos e irmãs, é muito difícil prosseguirmos na nossa jornada, nos nossos desafios, nos nossos sonhos, naquilo que nós acreditamos, nas nossas responsabilidades, quando a gente vai percebendo e se dando conta do desânimo, do cansaço e da fraqueza
tomar em conta dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos nossos colegas de trabalho e também dos membros da nossa comunidade. As pessoas vão, cada um a seu modo, deixando, né, de colocar mãos ao trabalho, as pessoas vão deixando de acreditar, as pessoas vão deixando de se importar, ou seja, os limites de Elias são os limites de alguém que está vendo a nação, o povo, a igreja, a comunidade se definhar, e não há pessoas que se levantem juntamente com ele. É o cansaço de achar-se e compreender-se só na caminhada. É o cansaço de ter a dimensão de que você está dando murro em pontas de faca, de que você está se esforçando sozinho, de que o seu esforço não tem muito resultado. Elias, então, diante dessas considerações e constatações, mesmo contemplando e testemunhando um enorme agir de Deus ali no Monte Horebe, ele foge, ele se cansa, ele deseja a morte. Assim também, queridos irmãos e irmãs, a gente pode, no íntimo lá do nosso ser também, acabar desejando o fim de todas as coisas, porque não nos restam mais forças, nos encontramos isolados, nos encontramos cansados, nos encontramos, por assim dizer, desanimados. Elias deseja a morte, assim também como provavelmente nós estejamos olhando para esses últimos dias e contemplando o descalabro, contemplando a individualidade, contemplando o medo, contemplando cada vez mais tomar conta de nós uma sensação de vazio e de ausência de lideranças. Imagine só, principalmente no tempo em que nós vivemos, em que faltam líderes, em que faltam homens e mulheres de Deus capazes de dizer, não, eu estou aqui, eu estou interessado no agir de Deus, em que muitas das vezes você pode ter essa dimensão dentro da sua própria casa, do seu próprio lar, quando irmãos não conseguem falar a mesma língua, quando membros da igreja e lideranças ministeriais não conseguem se articular para o bem de um ministério. A solidão de um líder é talvez o seu enorme desafio, o seu grande cansaço, e pode ser o seu divisor de águas, seja para o fim da sua liderança, seja para o despertar de um novo agir. Queridos irmãos e irmãs, nós vivemos nesse tempo do cansaço, do limite, nós vivemos nessa encruzilhada, em que podemos nos levantar agora e dar às nossas vidas, famílias, sociedades, igrejas, ministérios, à nossa nação, ao que quer que seja, um novo sentido. Ou podemos, como Elias, nos desanimarmos ao longo do caminho. Podemos nos assentar no meio de algum deserto, esperando, como alguém já disse, a morte chegar. Elias está cansado, está no seu limite, ele pede a morte. Mas, providencialmente, um anjo de Deus se apresenta, orienta-o a comer e beber e orientam a prosseguir. Para quem conhece a história, Elias vai, com a força daquele alimento, daquele sustento físico e também espiritual, ele vai prosseguir mais alguns dias, 40 dias, e vai chegar ao monte de Deus e ouvir do próprio Deus de que ele não está só, de que há outros milhares de homens e mulheres que também, como ele, são lideranças e querem a transformação. Neste exato momento, queridos irmãos e irmãs, o que nós precisamos é desse fôlego a mais. O que nós precisamos é que Deus nos mostre de que nós não estamos sozinhos, de que, embora cresça corrupção, desânimo e desgaste, há muitas pessoas de bem, há muitas pessoas interessadas na verdade, na justiça, há muitas pessoas que querem, mesmo na sua igreja, no seu lar, também chegar a algum lugar. Portanto, o mais importante neste momento, primeiro, reconhecer nossos limites, mas pedir a força de Deus para seguir em frente. Continuar a caminhar,
mesmo sem ter certezas, e procurar ouvir de Deus para que, por meio da oração, nós consigamos reencontrar ou encontrar pessoas que, como nós, querem a mudança, a transformação, querem chegar a algum lugar. Há esperança para as nossas vidas, para a nossa igreja, nosso trabalho, para o nosso lar, para a nossa nação. Mas é preciso que nós, por meio da oração, encontremos outros servos e servas de Deus dispostos como nós, carentes talvez dentro dos seus limites do alimento espiritual de Deus, mas pessoas que queiram caminhar conosco e prosseguir em frente. Vamos nos inspirar no cântico e depois vamos fazer a oração deste alimento espiritual e desta possibilidade de encontrarmos outros líderes, servos e servas de Deus que também se reconhece no mesmo desafio em que nós nos encontramos. Vamos nos preparar. Creio em Deus quando brilha o sol, que é o mundo da vida e luz. Creio em Deus quando cai a chuva ao redor de mim. Creio em Deus quando escuras nuvens se formam num vendaval. Quando se abre uma flor, eu creio em Deus. Mesmo que a vida não seja tão calma, eu creio em Deus. Mesmo que o ódio destrua o mundo, eu creio em Deus. Creio em Deus e creio em Deus, mesmo sendo sombrio aqui. Mesmo havendo maldade, eu creio em Deus. Creio em Deus. Graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, temos a certeza de que compartilhamos essa mesma fé, essa mesma crença no poder de Deus. E sabemos que nosso cansaço, nosso desgaste, nossos momentos de desesperança são porque olhamos para um lado e para o outro e queremos nos reconhecer em outras pessoas que também querem a mesma coisa. Enquanto os muitos desejam a própria morte e vão ficando pelo caminho, é muito importante de que nós possamos prosseguir. É fundamental para o sucesso dos nossos projetos, é a única saída da nossa nação, da nossa igreja, do nosso lar, do nosso ministério, é a única saída de que temos, de que continuemos a prosseguir, ainda que sintamos, né, por algum momento, de que estejamos sós. Vamos falar com Deus, feche seus olhos, vamos pedir que Ele nos dê este alimento que Ele concedeu a Elias. Hoje, dia de Santa Ceia, dia de podermos buscar este alimento espiritual. Você pode trazer aí os seus elementos, o seu pão, o seu cálice, você pode trazer aí aquilo que você tem disponível na sua casa, o que quer que você tenha, traga. Nós vamos acreditar de que aquilo que nós nos alimentarmos nas próximas horas, nos próximos dias, terá a bênção de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, de nos suprir em nossas necessidades fisiológicas, mas principalmente nos suprirá espiritualmente, com força, com fé e coragem para prosseguirmos, porque Deus está para falar conosco. Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, Pai querido, te damos graças e te glorificamos, ó Pai, porque nos reconhecemos nos limites, fraquezas e dificuldades de Elias.
nos reconhecemos nas suas angústias, ó Pai. Reconhecemos o momento que nossa pátria, nossa igreja, nossas famílias, nossas sociedades atravessam, semelhantes, ó Deus, às dificuldades que Israel, o teu povo, enfrentou no tempo do teu profeta. Reconhecemos o cansaço, reconhecemos a solidão, reconhecemos a ausência de líderes, ó Pai, muitas vezes que caíram ao longo do caminho, que se curvaram aos poderes terrenos. Reconhecemos a ausência, Deus amado, de exemplos. Reconhecemos, ó Pai, que muitos dos que conosco caminhavam não se encontram mais. Reconhecemos, ó Pai, que o tempo é um tempo difícil, mas também reconhecemos teu poder, tua provisão, tua graça na vida do profeta, a presença do teu filho Jesus ali, simbolizado pelo anjo. Reconhecemos o alimento espiritual, reconhecemos a graça e o poder que fizeram com que o profeta, mesmo cansado, sem forças e descrente de algo melhor, prosseguisse por mais 40 dias, caminhasse até se reencontrar contigo poderosamente no monte de Deus. Pai querido, nós precisamos desse fôlego a mais. Nós precisamos desta força e dessa energia para continuarmos, ó Deus, ainda que sozinhos, ainda que, ó Deus amado, descrentes em tudo e em todos. Nós precisamos deste alimento espiritual para seguir a jornada e compreendermos, ó Deus, de que teu plano, de que teus propósitos não se desfazem se a tua igreja, as pessoas, os líderes ou os teus servos e servas desanimam. Não, Senhor. Tu contas conosco. O Senhor conta, Deus amado, com homens e mulheres que lhes são fiéis. E o Senhor saberá levantar as pessoas providencialmente para que a obra, para que a responsabilidade e o chamado que levamos não fique tão só. Sustenta este teu filho, tua filha que nos ouve agora, sustenta-nos pela frente e abençoe o alimento que estamos, ó Pai, recebendo de ti. Que ele seja o suficiente para prosseguirmos e que possamos ouvir a tua voz e que possamos reconhecer outros servos e servas irmanados no nosso mesmo propósito. Assim nós oramos, Senhor, por este pão, nós te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Querido irmão, que Deus te abençoe, querida irmã, que Deus te fortaleça, que o Senhor continue te auxiliando e que nós possamos caminhar mais 40 dias, 40 noites, até Deus falar conosco poderosa e fortalecidamente. Deus te abençoe. Creio em Deus.